o relacionamento, ele pode revelar uma dificuldade quando uma pessoa entende que algo que ela colocou como condição para aquela convivência acontecer, para aquela interação, é lesado. Uma pessoa estava num relacionamento, tinha um filho de uns 7 anos e tinha deliberado sair, terminar o casamento, ir para um outro local. E uma pessoa próxima que ele convivia e tinha uma frequência de ir na casa dela, uma amiga, continuou convivendo com a ex-mulher dele e a sua respectiva família. E ele tinha falado para essa pessoa, essa terceira pessoa, que para continuar indo na casa dela e interagindo na relação com ela, era para evitar chamar a ex-esposa com os seus, porque isso constrangia e dificultava para ele estar próximo e dar cabo à convivência. Como essa terceira pessoa continuou chamando a ex-esposa dele, e vinha também primo dela, ele acabou queimando com a situação, entendeu que havia sido lesado e que uma condição que ele tinha colocado para que aquela interação com essa terceira pessoa seguisse, como conhecido, como alguém que frequentava a casa também, continuasse. E certa feita, estávamos trocando uma figurinha e essa terceira pessoa comentou para ele ir lá, que ia comemorar um certo aniversário, e que as pessoas que ele não queria encontrar, ela não tinha chamado para não constrangê-lo. E só isso foi o suficiente para o estopim que fez ele desarvorar, desequilibrar, começou a falar a esmo, inclusive da situação dele, e deixa claro a delicadeza que é o vaso de porcelana que é essa questão da interação. Porque acaba que, se para mim é difícil encontrar determinada pessoa, eu preciso convir que eu já estou em alguma situação difícil que eu preciso trabalhar comigo, no caso. E é complexo isso. Haja visto que interagir implica em condição que cada qual coloca numa sadia tensão entre oposto, que acaba acontecendo. E nessa sadia tensão entre oposto, é uma corda bamba que pede desenvolver minha capacidade de compreensão e de me colocar acima daquilo que possa me contrafeitar. Nessa situação em tela, esse rapaz ele está muito acima da situação. Ele pode passar por cima daquilo que entende que quebrou um combinado que era importante para ele. E
seguir sem parar naquele contexto, naquela pedrinha que entrou no sapato dele. Daí, um ponto que parece que nodou ali, que para e fica ali, se eu demoro naquela situação, corre risco de eu deixar de ver o bem que está acontecendo na minha vida, o que de bom está acontecendo, para parar em algo porque me desagradou. E essa questão levanta a dificuldade que é, visto que nós estamos num sistema de convivência de combinado subentendido. Muitas vezes eu ajo de determinada forma, supondo que está subentendido que o outro agiria também. Até interessante porque espelha. E algo que eu entendo essencial, espelha como se o outro entendesse também. E nem sempre é assim. Pode acontecer do outro ter um subentendido, um outro combinado, espelhar isso sobre mim e aquilo não está passando pelo meu vórtice naquele momento. Percepcional. E a verdade é que nós estamos mergulhados num fluido universal, num inconsciente coletivo, em que um pode afetar o outro mesmo sem perceber. E até sem ter intenção. Um pode interferir no movimento do outro, impactar o outro, afetar o outro, sem ter intenção daquilo, sem ter feito algo direto para aquilo. Pela própria espelhação que acontece nesse know-how em que estamos mergulhados. Daí que é uma realidade em que o azedume ele infiltra fácil e acaba que me leva a cobrar de uma situação ou do outro algo que eu subentendi. Tinha uma adolescente que ela veio falar comigo da dificuldade de relacionamento que ela estava com a mãe. E estava num relacionamento tenso com a mãe, que empurrava o serviço da casa para cima dela, ela tinha que dar conta sozinha. E ela alegava estar sem força para aquilo. E uma prima que ficava à deriva da situação, de boa, no ver dela, e ela tinha que pôr a mão na massa. E aquilo chegou a um ponto de insuportável para ela, que ela estava até tendo ideação suicida. Pela dificuldade que ela enfrentava para lidar com essa mãe e para ter força para responder o que estava sendo pedido dela e exigido. Que ela também estava se sentindo injustiçada, preterida, prejudicada em relação à prima. E ela estava vendo como única saída para ela o suicídio, que só pioraria a situação, porque ela ia encontrar do lado de lá a situação muito piorada se ela saísse daqui pela porta espetacular do suicídio. Daí eu comentei com ela um pouquinho que essa mãe veio do ontem dela. É um afeto, alguém que
esteve no pregresso dela e que voltou para esse teatro, dessa vilegiatura, para essa arena em tela, e que ela devia a ela dedicação, amor, esforço e cooperação. Comentei com ela também da prima, que a prima veio do ontem dela também e que estava morando com ela por um motivo. Para ela aproveitar em Sancha para fazer por ela o que antes ela falhou. Só não tinha voltado nessa conjuntura com ela de novo. Expliquei para ela que o espírito continua e que aqui acontece reencontro onde continua uma luta. E dei um evangelho segundo o Espiritismo para ela. Falei também o risco do suicídio, o perigo que é isso. Porque ao sair por essa portinhola espetacular, eu encontraria a situação do lado de lá muito pior. E expliquei para ela continuar, para ela ter persistência na vida dela e no próprio esforço de melhorar. E isso, uma adolescente, 13 anos. Passou um tempo, eu vi ela estava bem, tinha seguido. E isso vem aclarar como que uma compreensão básica do porquê eu estou aqui, de onde eu vim, o esforço que me espera, o que eu acordei no astral antes de voltar, o que eu comprometi que faria quando eu voltasse para cá, ajuda a mudar um destino, a adequar o próximo passo e a seguir.